Olá, tudo bem? Você já teve vontade de conhecer mais sobre a Bíblia, em especial sobre algum livro específico da Bíblia? Se a sua resposta é sim, eu gostaria de convidá-lo a iniciar uma jornada comigo, onde nós estudaremos a cada semana uma porção de um livro específico da Palavra de Deus. Nós estaremos estudando a partir de hoje a Epístola aos Filipenses e nós estaremos capítulo a capítulo, trecho a trecho, aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor, sobre aquilo que o apóstolo Paulo disse e, mais específico, qual a relevância desse texto para os nossos dias hoje. Você já recebeu uma carta de uma pessoa muito especial, importante ou muito amada, querida por você? Você pode estar pensando que essa pergunta é um pouco descontextualizada, já que vivemos na era da tecnologia e em poucos segundos nós enviamos uma mensagem e essa mensagem cruza um planeta. Mas não era assim no primeiro século, no momento em que o apóstolo Paulo viveu. O meio mais comum de comunicação na época era a carta ou até mesmo os mensageiros. Aqueles que viveram em uma época onde a carta era um meio comum de comunicação, talvez entendam um pouquinho o sentimento que os irmãos de Filipos tiveram quando receberam a carta do apóstolo Paulo. Paulo foi uma pessoa muito querida, importante para aquela igreja. Afinal de contas, ele tinha sido fundador. Diferente de como nós fazemos hoje em dia, que colocamos a identificação do remetente no final das nossas cartas ou dos nossos e-mails, na época em que o apóstolo Paulo viveu, o remetente ou a identificação era colocada logo no começo. E tem algo significativo aqui. O apóstolo Paulo, ele geralmente se identifica nas suas epístolas como apóstolo de Jesus Cristo. Porém, aqui ele utiliza uma expressão diferente. E ele se apresenta usando uma expressão um tanto enigmática, poderíamos dizer. Ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Significativo observarmos algo. A expressão traduzida em muitas Bíblias como servos, literalmente significa escravos. No original significa literalmente escravos. É como se Paulo estivesse dizendo: Paulo e Timóteo, escravos de Jesus Cristo. Nós precisamos destacar algo aqui. A escravidão era uma realidade na época em que o apóstolo Paulo viveu. Porém, nós não podemos entendê-la naquela época como nós entendemos a escravidão hoje, como nós geralmente vemos ela sendo retratada. Mas independente da época, a escravidão sempre foi e é algo ruim. Mas o apóstolo Paulo ele utiliza essa expressão de uma forma até mesmo paradoxal, para descrever, acima de tudo, a sua relação com Cristo. É muito interessante nós observarmos a humildade, a submissão dentro das palavras do apóstolo. É um paradoxo, Paulo, usar essa expressão aqui, já que escravidão, independente da época, é algo ruim. Porém, Paulo ilustra algo muito significativo. Nos moldes do Evangelho, o senhorio de Cristo é melhor e muito mais libertador do que o pecado, que às vezes traz a sensação de liberdade para a gente, mas na realidade ele nos escraviza. É extraordinária a submissão, a humildade expressada pelo apóstolo Paulo. Mas eu quero rapidamente destacar uma virtude ressaltada dentro deste primeiro capítulo, dentro dessa primeira parte, uma virtude que, se praticada por nós, seguramente nos blindará de muitos problemas e de muitas circunstâncias que a gente vive. O apóstolo Paulo, no versículo 3, ele diz: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Paulo ele expressa em toda a epístola, na realidade, gratidão. Às vezes nós encaramos a gratidão como uma resposta positiva a uma situação ou uma circunstância favorável que a gente vive.
Mas eu gostaria de levar você a pensar de uma outra forma. Eu não quero aqui menosprezar aquilo que é agradável, favorável, aquilo que é bom. Mas a gente não pode relacionar a gratidão apenas com essas circunstâncias. Gratidão é mais do que uma reação positiva a uma situação favorável. Gratidão é uma escolha. Alguém disse que gratidão é a memória do coração. Talvez você pode pensar, mas pastor, eu não tenho muitos motivos para agradecer. Eu não tenho muitos motivos para ser grato. Deixe-me dizer algo para você. A vida é uma combinação de circunstâncias, encontros e partidas, alegrias e tristezas, sorrisos e choros. E a gente não pode associar a nossa gratidão simplesmente a determinados elementos que nós acreditamos serem favoráveis, já que a nossa vida é uma combinação de diversas circunstâncias. E diante dessa realidade, é muito importante nós percebermos algo. As circunstâncias não podem ditar as nossas emoções, mas as nossas emoções podem sim favorecer as circunstâncias. No momento em que Paulo escreve essa epístola, Paulo estava como um preso político em Roma. Paulo pregava Cristo como o único Senhor, e por declarar Jesus como o único Senhor, Paulo foi considerado uma ameaça para aquela república. Na realidade, Senhor era um título atribuído a César, ao imperador. E então, por Paulo declarar que Jesus era o Senhor da sua vida, que Jesus deveria ser o único Senhor da vida do ser humano, Paulo então era considerado ou foi considerado uma grande ameaça. É extraordinário a gente perceber que as circunstâncias não mudam os seus sentimentos, não mudam quem ele era, não o tornam mais infeliz ou ingrato. Ao contrário, as suas palavras estão recheadas de gratidão, as suas palavras estão recheadas de propósito. O resultado disso é muito significativo nós observarmos. A reação do apóstolo Paulo é uma reação que difere em muitas circunstâncias da nossa reação quando nós passamos por alguma situação desagradável. Geralmente nós vemos como resultado das circunstâncias desagradáveis vividas por cada um de nós raiva, ingratidão, egoísmo. Mas como resultado da gratidão, a tristeza não domina. Como resultado da gratidão, a raiva não consome. Como resultado da gratidão, o egoísmo não o tira do seu propósito. Gratidão, queridos. Para chegar até ela, é preciso uma reavaliação da nossa vida. É preciso uma reavaliação das circunstâncias que nos rodeiam. E o que o apóstolo Paulo reflete aqui ou demonstra aqui é aquilo que ele já tinha declarado lá no começo. Na realidade, as suas palavras dentro desse primeiro bloco, dentro desses primeiros versos, mostram que ele de fato vivia aquilo que ele pregava. De fato, ele manifestava o fruto do Espírito. Não sei se você observou na sua leitura que o apóstolo Paulo, no começo da sua epístola, logo no cabeçalho da sua epístola, ele transmite as seguintes palavras: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Um coração grato, alegre e altruísta, independente das circunstâncias que são vivenciadas, é o resultado claro, é a evidência específica daqueles que foram inundados pela graça e pela paz de Deus, como o próprio apóstolo Paulo diz, que excede todo o entendimento. Eu não sei qual tem sido as circunstâncias que você tem vivido. Eu não sei se você tem sofrido, não sei se você tem acreditado que não tem motivos para ser grato. Mas eu gostaria de dizer para você que ao observarmos a cruz, ao observarmos o amor de Jesus, nós percebemos que nós temos sim muitos motivos para sermos gratos. Eu gostaria de orar neste momento,
pedindo para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e a graça de Jesus possa inundar o nosso coração, o meu e o seu, e assim a gente consiga desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para a gente e desde já a gente continue dando evidências de que de fato nós pertencemos a Ele. Ore comigo. Querido e bom Deus, nós expressamos a nossa gratidão a Ti, pelo Teu amor acima de tudo, pela graça que inunda o nosso coração, por essa graça que transborda na nossa vida. Nós Te agradecemos, Pai Santo, porque o apóstolo Paulo ali naquele momento ele expressa algo que nós podemos desfrutar aqui hoje. Do mesmo jeito que ele desfruta dessa gratidão, nós também queremos fazer. Nós também queremos desfrutar dela. Por isso pedimos que a graça de Jesus, o seu amor e a comunhão com o Espírito continue repousando sobre a gente, para que realmente a gente continue dando evidências que nós pertencemos a Ti. Em nome de Jesus nós rogamos. Amém, Senhor.